Abra sua Bíblia comigo em Mateus 18, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Vamos meditar num texto, na verdade não num texto, mas eu queria trabalhar hoje uma pregação mais temática do que expositiva. Eu resolvi falar sobre uma das doutrinas mais importantes da vida cristã. Uma doutrina que quando nós recebemos ela sendo impetrada nas nossas vidas, ela faz toda a diferença. Mas às vezes nós não fazemos com as outras pessoas da forma que o nosso Deus faz com a gente. Então eu queria falar hoje sobre perdão. Diga para o irmão que está do seu lado, perdão, pergunta assim, perdão é um tema legal. Perdão é um tema legal. Mateus capítulo 18, 23 a 35, a palavra de Deus diz assim, Mateus 18, 23 a 35. Eu quero que todo mundo escuta essa palavra. Amém? Eu preparei essa palavra para trazer o seu coração, e eu não quero que o diabo furte ela de ninguém, porque perdão é algo importante. Mateus 18, 23, a palavra de Deus diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar conta com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos ler o 35, todo mundo junto? 1, 2, 3. Assim também, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreendei-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, carta de Paulo à igreja de Colossos 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos ler mais uma vez? Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queria falar sobre perdão, e eu queria já dizer que perdão é cura e restauração para relacionamentos, seja quais forem esses relacionamentos. Que perdão não é uma opção que o crente tem, perdão é uma ordem do Senhor. Que perdão não é uma decisão que eu tomo a partir de uma atitude do outro, perdão é uma decisão que eu tomo a partir de uma ordem dada por aquele que é o meu Senhor, que eu o elegi como meu Senhor absoluto e suficiente Salvador. C.S. Lewis disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Amar a todos é fácil. O desafio, diz C.S. Lewis, é amar quem nos persegue. Alguém certa vez disse, eu amo a humanidade, o que eu não amo são as pessoas que compõem essa humanidade. Então, na verdade, eu não amo ninguém, não é? Isso é um fato. Decepcionamos as pessoas e as pessoas também nos decepcionam. As pessoas são ladrões da nossa alegria em alguns momentos. Sofremos mais por causa das pessoas porque por causa das circunstâncias diversas. Vivemos um mundo ferido, doente, um mundo cheio de mágoas, entre as nações, entre as tribos, entre as famílias, há mágoas, há tristezas, há feridas abertas. Hoje nós percebemos isso nos relacionamentos, seja de marido e mulher, seja de pais, seja de amigos, seja de igreja. Se nós não tomarmos cuidado, começamos a odiar uns aos outros. Já vista o tanto de divórcio que nós presenciamos, o tanto de gente matando de crime passional, crime sem necessidade nenhuma, o tanto de gente caluniando, difamando, odiando, adoecendo-se por causa da falta de perdão. Então, quem não perdoa, adoece a alma. Quem não perdoa, adoece a si mesmo, se adoece. É como tomar veneno e esperar que o outro morra. Falta de perdão é isso. Mas na verdade quem vai morrer? Quem vai morrer na verdade? Sou eu que tomei o veneno. Sou eu que não perdoei. Sou eu que não abri o coração. Sou eu que não resolvi obedecer uma ordem direta do Senhor. Aí surge a primeira pergunta: por que devemos perdoar? Por que a gente tem que perdoar? Por que é uma ordem perdoar? Primeiro, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Se você é povo de Deus, faz parte da natureza desse povo liberar perdão. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então por que devemos perdoar? A primeira resposta é, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Eu quero fazer uma pergunta, e geralmente a gente responde essa pergunta com o intuito de ir para o céu. Quem aqui é povo de Deus? Aleluia! É só esse tiquinho de gente? Quem aqui é povo de Deus, eleito do Senhor? Amém? Salvo pelo sangue de Cristo, amém? Então, faz parte do povo que você diz que faz parte perdoar. Se você é povo de Deus, pois é, povo de Deus perdoa. Povo de Deus tem que perdoar. Ser cristão é ter uma nova natureza, é ter uma nova mente, um novo coração, uma nova forma de vida. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Porque se o povo de Deus perdoa, e você está dizendo que é povo de Deus, então se você não perdoa, o antônimo é aplicável. Se o povo de Deus perdoa, e você não perdoa, óbvio está que você ainda não é povo de Deus. Está no meio deles. Você tem as regras deles.
Você às vezes veste igual eles vestem, mas infelizmente você ainda não é povo de Deus, porque povo de Deus perdoa. Segundo lugar, porque temos queixas uns contra os outros. Por que a gente tem que perdoar? Porque a gente tem motivo para isso. Porque a gente tem queixas uns contra os outros. Colossenses 3, versículo 13, a próxima parte é: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Olha como é que começa o versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, vírgula, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Por que a gente tem que perdoar? Ora, porque a gente tem motivo. Porque o que dá motivo, viver em comunidade, viver em sociedade eclesiástica, familiar, profissional, seja qual for a sociedade, nós teremos motivos de queixas uns contra os outros. Pisou no meu pé, falou demais, me irritou, olhou para mim, não me cumprimentou, pegou, não me pagou, falou isso, disse aquilo. Fato é que nós, conforme Colossenses 3,13, parte C, caso alguém tenha motivo de queixa, nós temos. Por que a gente tem que perdoar? Porque o que nós temos é queixa um contra o outro. O marido tem queixa da mulher, a mulher tem queixa do marido, os filhos têm queixa dos pais, os pais têm queixas dos filhos, irmãos têm queixa de irmãos. Fato é que nós temos queixas. Nós ainda não chegamos no céu. Nós não somos perfeitos. O nosso corpo corruptível não foi transformado em incorruptível. O nosso corpo mortal ainda não foi revestido da imortalidade. Ou seja, nós pecamos. E para consertar isso só tem uma coisa: perdão. E é interessante que não vai adiantar perdoar agora só, porque amanhã eu vou te dar outro motivo para me perdoar de novo. Porque nós somos ainda presos num corpo que é um vaso quebrado. Sempre vai ter uma queixa, sempre teremos um problema. Por que eu devo perdoar? Porque temos sido muito perdoados. Colossenses 3,13 ainda: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha aí, nós estamos em Colossenses 3,13 ainda. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Quem aqui já tomou o nome do Senhor Deus em vão? Toma vergonha, levanta a mão. Se você falar que não, você pecou, e agora? Quem aqui já cobiçou, nem que seja a bolsa da escola de alguém? Não colocar a mulher, o marido, o carro, não. Colocar só a bolsa lá do colegial. Hã? Você chama Manela, aí você olha para um cara que chama Richard. Aí você fala: meu Deus, como é que meu pai colocou o nome de Manela? Esse aí botou Richard. Aí você cobiça até o nome do cara. Quem aqui já mentiu? Se não levantar, acabou de mentir, né? Se não tinha, pecou agora. Então o que nós percebemos? Nós percebemos que se Deus, pegando a gente com tanto pecado, com tanta tristeza no coração dele, ele resolveu nos perdoar. Por que eu tenho que perdoar? Porque eu tenho sido perdoado. Amém ou não amém? Se ele me perdoou as mentiras, se ele me perdoou as cobiças, se ele me perdoou quando eu chamei o nome dele em vão, e como eu chamo o nome dele em vão, às vezes quando eu me pego eu estou contando piada com o nome de Deus. Ah, pastor, está amarrado. Tá não, você também. É todos nós. E quando Deus, pelo sangue de Jesus, nos perdoou, ele perdoou esse caminhão de pecado. Ele perdoou tudo que você fez de errado. Aí Deus nos perdoou esse tantão e nós não temos condição de perdoar o outro. Por que eu tenho que perdoar? Ora, porque eu tenho sido perdoado pelo Senhor, né? A igreja é a comunidade dos perdoados. Assim como Deus nos perdoou, assim como Deus nos perdoou completamente, quer dizer, nos perdoou de tudo, eternamente, Ele nos perdoou para sempre. Deus apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou no fundo do mar do esquecimento todas as nossas dívidas contra Ele, todos os cheques sem fundos que nós demos para Ele, todas as mentiras. Inclusive hoje é dia de crente mentir, porque se tem um dia que crente mente em comunidade é 31 de dezembro. Ano que vem, Deus quiser, aleluia, vou ler a Bíblia toda. Mentira! Lê nada. Ano que vem esses 15 quilos vai sair, vai saindo 15 quilos. Venha mais 15 se não vigiar. Inclusive começa daqui a pouco.
A gente mente o tempo todo. E sabe o que Deus faz? Nos perdoa. E nós com os outros? Não. Comigo fez, agora acabou. Eu vou guardar essa mágoa. Inclusive, se eu puder empurrar num buraco, eu empurro. Pois é. Como é que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que perdoar? Porque eu fui muito perdoado. Porque eu fui muito perdoado. Em quarto lugar, por que eu tenho que perdoar? Porque a recusa de perdoar traz sérios prejuízos para mim. Diga comigo, por que eu tenho que perdoar? Vamos lá, acorda. Por que eu tenho que perdoar? Diga comigo, porque se eu não perdoar, o problema todo vem para mim. Então eu não perdoo porque eu sou bom. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Eu não perdoo porque eu sou uma pessoa do coração, aleluia, coração maravilhoso. Não, eu perdoo porque eu não sou bobo. Porque eu tenho um caminhão de pecado e todo dia eu produzo mais. Então se eu não perdoar o infeliz do meu irmão, Deus não vai perdoar o infeliz do eu. Por que eu tenho que perdoar? Porque se eu não perdoar, o prejuízo é meu. E eu não quero ficar no prejuízo com Deus. Eu não quero ficar no prejuízo com Deus. Vamos ver alguns textos para pegar esse ponto 4. Primeiro, Marcos 11, 25. Eu vou falar e vou lendo, se você quiser anotar, para não perder o tempo. Porque a recusa de perdoar traz sérios problemas. Primeiro, quem não perdoa não pode orar. Se você não perdoa, você não pode orar. Marcos capítulo 11, versículo 25, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. 1 de Pedro 3,7 vai dizer assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não perdoou, não? Tem maguinha no coração? Está mico-mico, bicudinho com alguém? Pois é, não adianta se orar. Se você não perdoa, Deus não ouve sua oração. Se você não perdoa, não tem oração que ultrapasse o telhado de zinco. Então por que eu tenho que perdoar? Primeiro, porque quem não perdoa, não pode orar. Está aqui, ó, Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. 1 de Pedro 3, 7. Maridos, perdoa a sua mulher. Por quê? Porque senão sua oração vai ser interrompida. Sua oração vai ser interrompida. 2. Porque se eu não perdoar, traz sérios problemas para mim. Veja bem, quem não perdoa, não pode adorar. Primeiro, ele não pode orar. Segundo, ele não pode adorar. Mateus 5, 23 vai dizer assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Se eu não perdoo, também eu não posso adorar a Deus. Deus não vai receber minha adoração. Em terceiro lugar, quem não perdoa, não pode ser perdoado. Olha para você ver o que diz Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoa, não espera que Deus te perdoe quando você minta. Se você não perdoa, não espere que Deus te perdoe quando você passa alguém e você cobiça. O carro, a mulher, o marido, o filho, o nome, a casa, o emprego, a posição, a cor dos olhos, o cabelo, sei lá o que você cobiça. Então, se você não perdoar, é imprescindível para que você receba perdão. Quem não perdoa, oferece vantagens ao diabo.
Sabe quando você entra num jogo que já está com 5 gols contra você? Pois é, não perdoar é entrar num jogo que o diabo já tem vantagem. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Versículo 11, para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Se eu não perdoo, Satanás alcança vantagem sobre mim. Vou ler mais uma vez. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Se eu não perdoo, eu já entro num jogo de 5-0 contra mim. Eu já dou vantagem para o diabo. Eu já entro com um placar contra a minha pessoa. Eu já entro perdendo. Então eu preciso entender que quem não perdoa vai ser punido. Olha o que diz em Mateus 18, 34, 35. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos que açoitam, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se de todo íntimo não perdoar o seu irmão. Não perdoa? Cobrança sobre a sua vida. O texto chama aqui de verdugo, a gente não conhece esse camarada, mas seria como o feitor, aquele que é o carrasco, aquele que tem a chibata que bate. Se não perdoa, Deus me entrega para ser corrigido por esse verdugo, por esse açoitador. Em segundo lugar, o perdão é uma terapia. Quando eu perdoo é como se eu entrasse numa rota de cura. O perdão é terapêutico. Presta atenção, há pessoas doentes emocionalmente, paralisadas na vida. Sabe por quê? Porque nunca se abriram a se humilhar para perdoar ou para pedir perdão. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que tem gente doente emocionalmente? Porque não consegue deixar as coisas que ficaram para trás. E Paulo vai dizer aqui, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Garrado, porque aquela vez eu sei, e fica anos e anos garrado, não rompe. Quem não perdoa não caminha. Aí teve um relacionamento frustrado, aí agora não quer mais, aí que naquela vez, tem aquela mulher que eu tive, rompe sua vida, larga, uma coisa eu faço, e é que deixando as coisas que ficam para trás, eu sigo, amém ou não amém? Segue para frente, meu filho. Porque 2016 eu tive uma desavença, rapaz, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, amém ou não amém? Joga esse trem no mar do esquecimento também, larga isso para lá, rompe, larga as coisas que para trás ficam, e segue para o prêmio, para o alvo que é Cristo. Garrado em trenzinho, em bico-mico, porque eu dei um cheque, então não dá mais cheque para ninguém. Eu falo isso aqui um caminhão de vezes durante o ano. Porque emprestei o cartão, então não empresta mais o cartão. Porque não me pegou o carro, bateu, então não empresto. É melhor dizer não, envermelhar dizendo não, do que ficar amarelando o ano todo e perder a amizade. Envermelha logo, não empresta carro, não empresta mulher, não empresta escova de dente, nem meu revólver eu empresto, acabou. Quer conviver comigo é sem nada que eu tenho, para não ter motivo de te perdoar depois. O perdão é terapêutico. Se você esquece, se você larga esse trem para lá, você segue, você rompe, sua vida anda, como diz o pessoal lá de Buritizeiro, flói, a coisa vai fluindo.
Há pessoas que morrem porque vivem cativas da mágoa. Tem um homem na Bíblia, 2 Samuel capítulo 17, chamado Aitofel. E o nome dele tem tudo a ver com ele, Aitofel. Aitofel era o avô de Batseba. Aitofel era pai de Eliada e Eliada pai de Batseba. Batseba era casada com um homem chamado Urias, um soldado honrado de Davi. Aitofel era um dos grandes conselheiros de Davi. A Bíblia chega a dizer nesse mesmo capítulo, 2 Samuel, versículo 17, que a palavra de Aitofel era como se Deus falasse na terra. Mas um dia lá, Davi, não sei que diabo Davi arruma, a Batseba era bonita, estava banhando pelada, você conhece a história. Aí o Davi vai lá e pega a mulher. Depois não ficou bom não, manda matar o marido da mulher. E o Aitofel fica vendo aquilo. Aí sabe o que acontece com o Aitofel? Ele entra no fel. A ódio, mágoa no coração. Aí Absalão, que é um dos filhos de Davi, faz uma revolta. Aí Aitofel dá graças a Deus, Davi corre e Aitofel fica com Absalão. E Aitofel dá conselho para Absalão. E Aitofel impulsiona Absalão contra Davi. Até que chega um momento que um conselho que Aitofel dá não é aceito. Aí, 2 Samuel 17, 23 diz: vendo Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Sabe por que Aitofel, um homem que era um conselheiro do rei, um homem importantíssimo naquele império, nesse reino, melhor dizendo, não era império, era reino. Sabe por que Aitofel morreu? Porque Aitofel não perdoou. Ele não perdoou Davi ter dormido com a filha dele, com a neta dele. Ele não perdoou Davi ter dormido com a neta dele. Sabe qual é o problema? A neta dele gostou. Porque a neta dele, a Batseba, foi mãe de Salomão. E a Bíblia vai dizer que Batseba vê Davi morrer de velho, sendo mulher dele. E sabe o que aconteceu com o velho Aitofel? Foi para os infernos. E a neta, que ele tanto comprou a briga dela, continuou mulher de Davi a vida toda. O único que perdeu com essa bobeira foi quem? Aitofel. Porque a Batseba continua. A Batseba dá luz a um filho que morre. Depois ela torna a engravidar. E não foi obra do Espírito Santo que ela engravidou. Ela engravida de Salomão. Salomão fica sendo rei. Adonias fica querendo tomar o reino. Batseba e o profeta Natã vão lá na cama da morte de Davi e fala: Davi, quem você deixou no seu lugar? Aí Davi fala: eu deixei Salomão, nosso filho. O bobão do avô suicida por nada. Sabe por quê? Porque não perdoa. A neta continua, vira rainha. Tem muita gente assim. Ah não, porque, sabe, eu prefiro morrer. E morre. Se não morrer fisicamente, morre espiritualmente. E a Batseba continua com Davi. Perdão é terapêutico, perdão traz cura. Ah, minha mulher me largou e casou com outro, eu não aceito. Oh, meu filho, deve ser bobo. Não era para ter acontecido. Aconteceu, pede a Deus para arrumar também uma para você também e segue sua vida. Aí não, vai, ela vai para o céu, você vai para o inferno. Porque Deus é misericordioso. E se a pessoa se arrepender, meu irmão, Deus muda a história da pessoa. E você fica aí com o coração, empedernido, endurecido, querendo uma justiça que não tem. Uma coisa eu faço, e é que deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para frente. Eu posso ouvir um amém? Foi injusto comigo, pastor? Foi. É por isso que chama perdão. Terceiro lugar, quais são os princípios do perdão? Os princípios do perdão, primeiro, cautela. Para perdoar, cautela. Lucas 17:3 diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreendei-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O irmão pecou, não vai feito um bárbaro, não. Não vai feito um mongol, Gengis Khan, não. Ah, pecou, agora vou sair quebrando tudo, plá, 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 plá. Não. Cautela. Se teu irmão pecar contra ti,
Acautelai-vos entre ele, você e ele sozinho. Se ele se arrepender, perdoa. E acabou o assunto. Precisamos ter cautela para não sermos injustos, para não esmagarmos a cana quebrada e nem pisar o torrão que fomega. Precisamos ter cautela. Precisamos ter o pé mais lento para tomar atitude. Porque às vezes não precisa disso tudo. Lembra daquela mulher adúltera que foi apanhada em flagrante adultério em João capítulo 8? O pessoal chegou e falou: "Ai Jesus, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério." Sabe o que Jesus fez? Assentou e foi escrever no chão. Não deu a mínima para aquele povo. E eles com as pedras nas mãos. E eles para jogar a pedra. Aí, o que faz? O que faz? A lei diz que tem que matar. Ó, quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra, e voltou a escrever no chão de novo. Parece que o original dessa frase é: quem não tiver pecado, com ela. Ou como ela. Joga. Todo mundo já deitou que a mulher foi jogando a pedra fora e saiu todo mundo. E se Jesus não tem cautela? Foi apanhado em flagrante adultério, mata essa desgrama. Mata esse trem. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com essa tempestuosidade. Essa coisa muito imediata. Matar. Lembra de Davi? Davi cai numa com Natã porque ele não acautelou. O que tem que fazer com esse homem, Davi? Tem que matar. Deus fala que o homem é você. O homem que ele está falando no caso é você, Davi. Bom, então eu quero cair na misericórdia de Deus. Eu achei que não era eu, não. É eu? É. Não, então eu peço ajuda dos universitários. Achei que eram os outros, porque a gente é assim. Quando é os outros, pau na muleira. E quando eu, misericórdia, tem dó, sou humano, carne é fraca. Mas quando é o outro, facão nele, podão nele, porrete nele. A cautela. Antes de qualquer atitude, cautela. Segundo lugar, confrontação. Lucas 17:3 também diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Agora presta atenção, como é que deve ser esse confronto? Como é que deve ser esse repreender o irmão? É chegar rasgando um palavrão com ele? É chegar humilhando, expondo, ofendendo ele mais? Não. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz como é que tem que ser esse confronto. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Pegou seu filho fazendo alguma coisa, não vai pegar um porrete e dar nele, um taco de beisebol. Toma, menino, pofo, pofo. Não. Como é que eu corrijo? Brandura. Chama a parte. Protege. Não é ficar expondo. Não é ficar... Viu o que fulano fez? Você viu o que aconteceu com Bertrano? Isso não é irmandade. Isso aí é, talvez, é Estado Islâmico. Isso não é cristianismo. Isso talvez seja as Farc. Isso aí não é povo de Deus. Talvez seja povo de Alá. Corrige com espírito de brandura. Em terceiro lugar, qual é o princípio do perdão? Arrependimento. Lucas 17:3 ainda. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se ele se arrepender, perdoa. Então, o próximo passo é o quê? Arrependimento. Qual é a função de quem foi advertido? Veja bem, irmãos. Nós não podemos perder as oportunidades de arrependimento igual Adão perdeu, igual Eva perdeu. Nós não podemos perder essas oportunidades. Você lembra quando Adão caiu em pecado lá no Éden? Eva comeu da árvore, deu para Adão, Adão comeu, ficaram nus, esconderam detrás de uma folha. O Senhor chega: onde você está, Adão? Eu tive medo porque eu estava nu, escondi. Quem te falou que você estava nu, Adão? O que Adão tinha que fazer naquela hora ali? Quem te falou que você estava nu, Adão? Comesse da árvore que eu te ordenei que não comesses? Qual é a postura do Adão? Senhor, eu comi. Senhor, eu comi. Senhor, sabe, não devia ter comido, mas comi.
Mas sabe o que Adão faz? A mulher que tu me destes, ela comeu e me deu. Aí o Senhor que me deu essa mulher, eu fui confiar nela, olha o que deu para mim agora. Se o Senhor tivesse me deixado sozinho igual estava, eu ficaria triste, mas não teria caído nesse buraco que eu caí por causa dessa mulher. Aí agora descobri porque que serve mulher. Não, brincadeira. Aí o Senhor caçando um pouco de lucidez em Eva, vai Eva, por que você fez isso? Aí o que Eva faz? O que ela tinha que fazer na hora? Comi. Me enrolou, eu comi, eu errei, pequei. Aí sabe o que Eva faz? A serpente. Serpente, ó. Ela chegou sibilando com a língua assim de fora, foi falando, eu achei aquilo interessante, comi. Falou que não engordava, um negócio assim. Acabei comendo. Aí o Senhor Deus para por aí mesmo. Porque o Senhor pergunta à serpente, ela falava, o diabo entrou em mim. Aí o diabo entrou em mim, eu nem vi o que eu fiz, estava possessa, possuída. Se o Senhor pergunta para o diabo, e aí diabo, o que você... Ah, eu estava lá no céu de boa, o Senhor mandou para cá, eu não estava fazendo nada. Aí no final era quem o culpado? Deus ia ter que arrumar um divã para sentar, chorar as mágoas. Aí Deus para por aí, fica só no lado da mulher. Não, então vou, sai do jardim, some daqui. Mas sabe o que eu vejo nisso aqui? Foi confrontado? Sou, baixa suas armas. Pede perdão logo. Para com essa novela mexicana. Sabe por que a gente fala novela mexicana? É porque não tem fim nunca. Não termina, que trem, aí que é a moena, aquela moeção infeliz, o trem não tem, já perdeu, é causa perdida, não, aí fica, moço, a mão tá suja, não, mas que essa mão aqui é o seguinte, esse aqui não é doce, não, joga esse trem fora, fala logo, errei, foi eu que errei, trata-me do jeito que você quiser, mas eu errei. Em último lugar, dessa parte do terceiro tópico, perdão. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele se arrepender? Se ele se arrepender, o que me resta? Perdoar. Presta atenção, perdoar não é amnésia. Perdoar não é dar um surto que apaga da minha cabeça. Mas é não cobrar mais essa dívida. Perdoar é tirar isso do jogo. Vocês já viram algum filme de julgamento? Quando a defesa apresenta, ou a acusação apresenta um argumento, que não, aí o juiz manda tirar aquilo. Não, isso aí não aceita não, tira isso. Você colheu essa gravação sem minha autorização, então isso aí não entra, sai fora aqui dali. Isso aí não serve. Quem te deu essa ordem de gravar? Ah não, porque eu tinha um WhatsApp, não, você não pode gravar, eu não te autorizei a gravar. Ah, mas aqui ele confessa. Tá, mas essa prova não serve, você vai ter que arrumar outra. É isso, não é da amnésia, é tirar fora. Você perdoou, então tira isso fora. Não, perdoou, mas toda hora, eu perdoei, viu? Mas eu me lembro. Eu perdoei, mas eu não esqueci. Eu perdoei, mas você não mereceu. E quem é que merece perdão? Você merece perdão? Deus te perdoa porque você merece. Características do perdão. Quais são as características do perdão? Primeiro, o perdão deve ser ilimitado. Irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, talvez eu não sei se eu estou me conseguindo fazer compreensível, mas vocês viram que eu não estou inventando nada? Embora o sermão ele é tópico, não é um sermão expositivo, e o tópico dá para fazer bobeira com ele, os textos que eu estou lendo estão tudo dentro de um contexto de perdão. Eu não estou inventando o negócio. Eu também não gosto de como é apresentado na Bíblia. Eu confesso para os irmãos, eu não gosto não, eu queria que fosse diferente. Tipo assim, te deu um tapa na cara, dá 2 nele. Te fez chorar um dia, faria chorar 3. E serás adorado. Eu queria que fosse, mas não é. Com muita tristeza, não é. Aí eu tenho que me quebrantar mesmo, tenho que me dobrar. Quais são as características do perdão? Primeiro, perdão é ilimitado. Lucas 17:4 diz, se por 7 vezes no dia, olha como é que está na Bíblia, gente, isso aqui não era para estar na Bíblia não, mas está lá, tem uns trem que não precisava estar, né, mas não sei, tá, o Espírito Santo falou, é para estar, aí escreveu, e aí não tem como a gente correr disso, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, como é que o texto termina? Perdoa-lhe. Que trem mais ordinário, mas está aqui na Bíblia, a palavra de Deus.
se 7 vezes no dia o infeliz vier e te pecar, e nas 7 vezes ele vier e falar assim, perdoa, eu errei, o que você tem que fazer? Ah, pastor, mas é injusto. Humanamente também eu acho que é, mas não depende da gente, foi ele que mandou escrever esse trem aí, então a gente tem que se ver com ele lá. Então, o perdão de Deus é nosso limite, ele é a obra da graça de Deus em nós. Veja bem, Pedro certa feita ficou intrigado, ele não estava preocupado quanto à questão de perdoar, ele queria saber por que tem que perdoar e quantas vezes tem que perdoar o infeliz no dia. Aí Pedro falou, será que 7 vezes está bom? Vamos ver o que diz, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Tipo assim, 7 é um número bom, será que 7 vezes no dia fica legal? Aí respondeu-lhe Jesus, não te digo que só 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes que ele pecar, num dia, você ainda tem que perdoar, porque você deve pecar contra Deus mais do que isso, por dia, e Deus te perdoa. Não tem um dia que você fala assim, Deus fala assim, olha, Senhor, eu acho que eu comi demais, aí o Senhor me perdoa, e Deus fala, não, eu já perdoei você os 7 pecados, esse aí não vou perdoar não, esse é o 8º, o 8º eu não perdoo. É assim com Deus? É assim com Deus? Pois é. Se não é assim com Deus, não pode ser assim com nós. Outra característica, o perdão é restaurador. Lucas 17, 4 diz, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. O perdão, ele é restaurador. O perdão às vezes é unilateral. A pessoa quer o nosso perdão, então nós tiramos o fardo da mágoa do nosso coração, e não nos deixamos azedar por inteiro. O perdão restaura esses laços quebrados. O perdão não apenas zera as contas do passado, mas restaura plenamente relacionamentos no presente. É importante isso, é imperativo isso. Vocês lembram quando o filho pródigo foi restaurado pelo pai? Lá em Lucas 17, 4. Não, quando o filho pródigo foi perdoado pelo pai. Vocês lembram quando ele chegou? Ele chegou e falou, pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí o pai falou, pois é, senta aí. Negócio é o seguinte, cadê aquele carro que eu te dei? Você gastou, né? E aquelas vacas que você levou? Cadê? E aquela jaqueta que eu te dei? Foi assim, irmãos, o texto diz assim? O que o texto diz? Quando ele está falando, pai, pequei, o pai falando, cala a boca, uma sandália para o pé dele, uma roupa nova para pôr nele, e um anel para pôr no dedo dele, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos celebrar porque o meu filho voltou para casa. Isso é perdão, é restaurar. O exemplo é o do filho pródigo. O perdão, ele é de extrema importância para se reatar relacionamentos que não podem ser quebrados. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Se você tiver uma infelicidade, você pode ser ex-marido de alguém, você pode ser ex-mulher de alguém, você pode ser ex-empregado de alguém. Mas eu te contar uma coisa, não existe ex-pai, não existe ex-filho, não existe ex-mãe, isso não existe. Se você é pai pro resto da vida. Se você é filho pro resto da vida. Se você é mãe pro resto da vida. Não tem como romper. E o único jeito de consertar é perdoando. É largando esse trem para lá. Qual é o processo do perdão? Não adianta a gente começar o ano com o pé direito. Não adianta a gente começar o ano mascando cravo. Não adianta essas coisas. Se a gente não mudar coisas agora, o ano de 2016 vai ser igualzinho 2015. Como é que é o processo do perdão? Primeiro, rejeite ideias de vingança. Rejeite as ideias vingativas. Romanos capítulo 12, versículo 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal.
Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o... Pastor, mas é injusto. Vai falar com quem mandou escrever isso aqui. Vai falar com Deus. Não se deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Jesus não revidou o traje com o traje. 1 de Pedro 2:21 diz: porquanto para isso mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isaías 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E ele é o nosso exemplo, e ele é o modelo que a gente tem que seguir. Mas se Jesus for um modelo muito alto, porque ele é Deus, eu vou arrumar um modelo humano para você. José, que foi conhecido como Zafenate Paneia no Egito. Diz a Bíblia que José foi vendido pelos seus irmãos. José foi jogado numa cova, numa cisterna rota. José foi dado como morto pelos seus irmãos. José foi vendido para a casa de Faraó. A mulher de Faraó enganou, queria dar nele um pulão lá, ele saiu fora, ela mandou falar que o marido, que ele tinha dado em cima dela. O marido manda José para a masmorra, bate em José, joga José na cadeia. José interpreta o sonho de dois caras. Um deles, todos os sonhos acontecem como José falou. O cara falou: quando eu voltar na minha posição, eu vou lembrar de você, José. 24 meses depois, o cara lembra de José. Olha que tanto motivo para ficar magoado. Olha que tanto trem vai ficar com ódio desses irmãos dos infernos que jogou ele num buraco. Ele era o dendenzinho do papai. Olha que irmão do capeta, esses irmãos que ele tinha. Olha que povo mau. E agora José está com poder. José é o Zafenate Paneia, primeiro ministro do Egito. E sabe quem bate na porta de José com fome? Quem? Raimundo Nonato. Não, os irmãos de José. Os irmãos de José. Pedindo comida. Fome. Eles não conheceram José. José estava pintado igual egípcio, cabelo cortado igual egípcio, roupa de egípcio. O nome não era José, o Senhor ultrapassa os muros. Não, o nome era Zafenate Paneia, nome egípcio. José conheceu eles, mas eles não conheceram José. Resumo da história, resumo da ópera. Lá em Gênesis, capítulo de número 50, versículo 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazerdes, como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, e eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Jacó estava morto. José, os irmãos falaram: agora José mata a gente. Agora José vinga. Agora José pega nós. Sabe o que José fala? Aí eles reúnem e vão lá: ô José, Paim, quando morreu, falou assim: fala com José para não matar vocês. Tá mentindo, mentiu. Aí José falou: vós bem que intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, como se vê no dia de hoje. E sabe por que Deus me mandou para frente? Para frente de vocês? Deus me mandou aqui para sustentar vocês. Pode ficar tranquilo. Vou matar vocês não. Vocês são meus irmãos. Vocês bem que tentaram avacalhar comigo. Só que o Deus que eu sirvo foi fiel comigo. Quem que você quer que seja fiel com você, irmão? O homem ou Deus? Quem que você quer que te honre? O homem ou Deus? Então espera no Senhor, espera no Senhor, confia nele. Toma essa atitude de confiar no Senhor.
Outra questão, como é que eu resolvo o problema do pecado, do perdão? Toma iniciativa. A coisa que dá mais birra em alguém, sabe o que é? É quando você está errado e você não reconhece isso. E quando você não procura isso. O orgulho está amontoado de você, igual um cavaleiro montado num cavalo. E você está montado de orgulho, não tem coragem de chegar, não tem humildade de chegar. Mas eu te contar para você uma coisa, olha para mim. Se o irmão que pecou contra você, que te ofendeu, não tem coragem de pedir perdão, então, meu irmão, procura você então. Vai você. Não importa se você é o ofensor, não importa se você é o ofendido, cabe a iniciativa para aquele que tem mais temor de Deus. Não importa se você é o ofendido, não importa se você é o ofensor, a iniciativa cabe àquele que tem mais temor de Deus. Se o cara não vê, é porque ele não tem temor de Deus, então ele não vai vir, então vai você e procura. Agora, olha o que diz Mateus 5,23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não diz assim, espera ele te procurar. Não, diz assim, ó, deixa perante o altar a tua oferta e vai reconciliar com ele. Vai você. Se ele deixar você ir primeiro, sinal que você é mais crente do que ele. Que você tem mais temor de Deus do que ele. Vai você. Para concluindo, algumas coisas que nós precisamos pensar. Evite as desculpas de racionalizações quando você for pedir perdão. Evita essas desculpas que eu anotei aqui, ó. Desculpas que a gente não pode dar na hora que vai procurar alguém para pedir perdão. Primeiro, ninguém é perfeito, irmão, sabe, né? Raio humano, então, que isso? Não estou pedindo perdão, não. Aí eu vim cá, sabe o que é? Porque ninguém é perfeito, é raio humano. É exatamente porque não somos perfeitos, é que precisamos pedir perdão. Você não chega a pedir perdão dizendo assim, sabe, ninguém é perfeito, sabe, eu fiz isso aí que você, mas isso é coisa de gente mesmo. Não, isso não é pedir perdão, faz isso não. Sabe, mulher, releva isso aí, né? Não é assim não. Segundo, como é que não é? Essa ofensa foi tão pequena, só falei que você está gorda. Você falou muita coisa, isso feriu ela. É pequeno para você. Como é que você vai pedir perdão para alguém e falar assim, só falei isso, está com raiva? Gente, mas cada um reage de um jeito. Para você foi pouco, mas para ela foi muito, para ele foi muito. Então nunca que você vai pedir perdão para alguém dizendo, ninguém é perfeito, é raio humano. 2, a ofensa foi tão pequena. Pois é. Os grandes problemas conjugais são formados de pequenos problemas não resolvidos. É um tanto de pequeno problema não resolvido que vira um problema conjugal desse tamanho. É porque o homem funciona de um jeito, a mulher funciona do outro, aí você fala uma porqueria com sua mulher, não pede perdão, aí tenta dormir com ela, aí ela dorme com você magoada, frustrada, aí essa noite foi um inferno, mas ela tem que fazer de conta que foi bom, aí você acha que foi bom, aí você torna a pisar, aí, sabe, no final do ano, o que isso? Isso vira uma bola de rancor desse tamanho. Isso vira um trem assim, ó, na alma. Aí depois, mas você está fria comigo, mas você queria que eu tivesse como? Você não pede perdão, você vai amontoando mágoa em cima de mágoa. E aí quando você vem conversar, você fala, foi tão pequeno que eu falei com você, você ofendeu? Eu só falei que seu povo não presta, que sua mãe é feia, que você é igual sua mãe, que você é chata. Outra coisa que você não pode falar quando for pedir perdão. E aconteceu há tanto tempo, você ainda guarda isso? Guarda. Olha, você acredita que Esaú foi enganado por Jacó e 20 anos depois, eles ainda estavam tendo problema ainda? 20 anos depois, eles ainda tinham um problema um com o outro. Não, isso aconteceu há tanto tempo. Outra desculpa, a outra pessoa estava mais errada do que eu. Sabe, você errou mais do que eu. Outra desculpa, eu estava errado, mas você também estava. Irmão, não está pedindo perdão não. Você está querendo justificar o seu erro. Aí eu vim cá conversar que você sabe, eu estava errado, mas você também estava. O mais provável é que ao invés disso trazer cura, isso abre uma pereba maior. Ninguém vai pedir perdão com essa postura. Ninguém vai pedir perdão dando essa desculpa assim, eu não vou pedir perdão, sabe por quê? Porque a pessoa não vai entender. Quem crê que existe uma pessoa na Trindade chamada Espírito Santo de Deus?
esse Espírito Santo de Deus, que é Deus, convence. Pode ficar tranquilo. Se você for na atitude certa, Deus vai tomar conta do coração do outro lá. Outra desculpa. Sabe por que a gente tem uma mágoa um do outro? Porque envolve dinheiro, eu não tenho condição de pagar ele agora, então não vou pedir desculpa não, pedir perdão não. Sabe que às vezes o problema começou por causa de dinheiro mesmo? Mas você acredita que quando o problema começa com dinheiro, nem sempre é dinheiro que resolve? A maioria das pessoas que tem bronca com o outro por causa de dinheiro, não é nem por causa do dinheiro, é por causa da falta de satisfação. É porque você não deu satisfação. Não foi por causa do dinheiro, foi porque você fingiu de bobo. A pessoa não está com raiva de você. Tem hora que eu não tenho dinheiro, mas sabe o que mata o outro? Não é você não ter o dinheiro, é você não chegar lá e falar assim, me perdoa, como é que me dá um lote para capinar, eu lavo a trouxa de roupa, eu lavo seu carro 10 vezes. É essa falta de, como é que eu falo, de diálogo, de humildade, gente. Não vou pedir porque o negócio é uma dívida, eu não tenho dinheiro para pagar. Não, tem hora que nem, rapaz, dependendo da sua postura, essa dívida até morre. Não estou falando de você dar calote nos outros agora e esperar dar o tempo, sei lá, o pastor falou que morre. O que eu estou dizendo às vezes não é por causa da dívida, pode ter certeza, é por causa da postura que você não assumiu. Outra desculpa, a pessoa envolvida, ela mudou de cidade. Você manda o WhatsApp lá para Cochinchina, você manda e-mail lá para o Japão, você não pode ligar para essa pessoa, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail pedindo desculpa, pedindo perdão. Outra desculpa, vou deixar isso para depois, outro dia a gente resolve isso. Esse negócio é do diabo. Olha, se tem uma coisa que o diabo mais gosta de procrastinação, é deixar para depois. Sabe o que deixar para depois mata? Amém ou não amém? Não, depois eu aceito Jesus. Não pode, tem que aceitar agora. Não, é agora. Tem coisa que não dá para ser depois. Tem coisa que tem que ser agora. Eu queria finalizar essa mensagem dizendo formas erradas de pedir perdão. Primeiro, desculpe-me por qualquer coisa aí. Isso não é pedir perdão. Desculpe qualquer coisa aí, irmão. Isso não é pedir perdão, não. Outra mentira para pedir perdão. Desculpa, foi sem querer. Não, desculpa aí, foi sem querer. Outra, eu estava errado, mas sabe, você também estava errado também. Outra, essa aqui para finalizar. Olha o jeito de pedir perdão. Se eu estava errado com você, então você me desculpa. Isso não é pedir perdão, gente. Isso é qualquer coisa, menos pedir perdão. Eu queria que nós aprendêssemos alguma coisa sobre perdão hoje. E o último exemplo que eu quero citar é o exemplo de Jacó. Em Gênesis 33, versículo de 1 a 4, Jacó, que já estava amargurado, Esaú, que estava amargurado com Jacó, muitos anos, 20 anos. Diz a palavra de Deus que Jacó está voltando da casa de Labão. Estava voltando da casa de Labão. E aí o que acontece? Esaú fica sabendo que Jacó está vindo. Esaú arruma uns 400 homens, tipo Alibabá, assim, vou matar esse meu irmão agora. Agora eu mato ele no meio do mato. O pai já não vai estar lá, vou matar. Aí o Jacó, que estava errado, que tinha problema, ele tinha roubado, ele tinha enganado o irmão. Esse texto é lindo. Sabe o que Jacó faz? Jacó pega e manda umas ovelhas para o irmão. O irmão vem montado no capeta de raiva. Quando o cara topa no caminho, vem um cara com as ovelhas. Aí o Esaú, que ovelha é essa aí? Seu servo Jacó mandou. Não, passa esse trem para trás de mim que eu não quero conversa não. Rompeu mais uns 2 metros, uns 2.000 metros, o cara com umas éguas. Que bando de égua é esse aí? Jacó mandou para você, teu servo. Passa isso para trás que eu não quero saber disso não. Andou mais uns 2 quilômetros, que bando de vaca é esse aí? Jacó, teu servo, mandou para você. Larga esse trem para trás aí que eu quero saber disso não. Rompeu mais uns 2 quilômetros. Que bando de camelo é esse aí? Jacó, teu servo, mandou para você. Sabe o que aconteceu com aquele coração duro? Foi amolecendo. Foi amolecendo. Porque a Bíblia diz que o presente das ocultas aplaca a ira. Foi amolecendo. Foi amolecendo. Aí de repente ele vê Jacó. Jacó vê ele. E ele montado no cavalo. Aquele tanto de gente atrás. Aquele tanto de bicho atrás. Aí o que Jacó faz?
Quantas vezes? Jacó faz o quê? 7 vezes. Jacó abaixa. Não é adorando, é se humilhando. Jacó anda mais um pouquinho, abaixa. 2. Anda mais um pouquinho, abaixa. 3. Anda mais um pouquinho. E o Saul lá vem, o Esaú. Aí abaixa. 4. 5. 6. 7. Aí desce um homem de 2 metros de altura, cabelo para tudo quanto é lugar do corpo, vermelhinho, igual uma doença ruim, pula no chão, ele ia matar o irmão. O que ele faz? Chora. E abre a boca os dois a chorar. Sabe por quê, irmãos? Obrigado, amado. Sabe por quê, irmãos? Porque se você se humilha, se você baixa a sua cabeça, se você para de ficar argumentando, o Espírito de Deus trabalha ao seu favor. Posso ouvir um amém? Mas enquanto você ficar, eu não sei se eu errei, mas você também me provocou. Mas sabe, não resolve nada. O que você precisa fazer? Baixa a sua cabeça, dá sua mão para a palmatória, como diz o ditado. Ô mulher, deixa de ser dura, sabe, amansa. Ô marido, amansa meu filho. Para de argumento sem lógica. Para de querer ganhar uma briga de conjugal. Você quer viver bem ou ganhar a briga? Ô filho, deixa de ser tupetudo. Baixa. Ô meu irmão, ovelha, baixa meu filho. Não, eu não peço. Denis, eu não peço. Que mamãe, sabe, eu nasci assim. Ah, Gabriela, crente Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim. Para com isso. Você tem Deus na sua vida. Amém? Amém mesmo? Você vai ter muita oportunidade de perdoar esse ano. Porque quando você pede a Deus para aprender a perdoar, parece que Ele só envia uns trem para o seu coração aprender a perdoar. Vamos ficar de pé? Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E nós vamos fazer uma oração bem breve, porque o nosso tempo já está avançado. Fala comigo: Senhor meu Deus, que neste ano eu aprenda a perdoar como eu fui perdoado. Me ajuda. Eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor na minha vida para fazer isso. Amém, queridos? Família, unidos, um compromisso, juntos. Se tem um lugar onde perdão tem que ser exercitado, é aqui, ó. Porque dá motivo demais. Se não tiver aprender a perdoar, não vive não. Não rompe, não vai para frente. E a gente queria virar esse ano, acabar esse ano junto e começar esse novo ano assim, ó, junto. Com as dificuldades, com os problemas, com as lutas, mas juntos. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E todos juntos levantemos nossas mãos aos céus e fala comigo: muito obrigado, Senhor, por essa noite eu poder estar aqui na casa do Senhor com a minha família e com os meus irmãos. Muito obrigado. Me dá graça para que em 2016 eu aprenda com os erros de 2015 e possa fazer diferente. Me dá graça para mais um ano eu poder viver em família, em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Faça um barulho para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus esteja sobre nossas vidas hoje para todo sempre.